Olá, queridos, tudo bom? Que Deus esteja abençoando a sua vida. Estamos de volta com mais um programa Palavra Rema, programa de estudos da Palavra de Deus, ou lendo a Constituição do Reino, as leis dos céus, como funciona o céu, como é o céu. Para fazer este programa comigo, eu tenho ele, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos, que Deus abençoe. Obrigado, pastor Zé Carlos, obrigado, amigos, amados. E eu também te peço, divulgue esse programa nas suas redes sociais, compartilhe, visite as nossas redes sociais, PR José Carlos Francelino, vai lá, pega esse programa, copia ele e baixa no seu Instagram, no seu Facebook e vai divulgando, vai evangelizando junto conosco, trazendo conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. E esse programa tem dado conhecimento da palavra de Deus a todos os seus telespectadores, a todos nós, na verdade, né? Então, Deus abençoe, tamo junto. Amém. E vamos junto com você. Então pegue Bíblia, caneta, papel, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta nesta quinta-feira. Estamos estudando a palavra de Deus. Ontem nós falamos sobre quando você olha para a dificuldade, você não vê Jesus. Foi o que aconteceu com Pedro, quando Jesus mandou ir ter com ele. Ele foi até onde ele percebeu o vento. Enquanto ele não percebeu o vento, que era a fonte de dificuldade, ele andou sobre o mar. Quando ele olhou para o vento, ele não viu mais. Mas se você perdeu o programa anterior, está aqui nossos endereços das redes sociais, o Iar vai colocar aqui, nosso canal do YouTube, Instagram, Facebook. Vá lá, se inscreva, curta, segue dentro da rede social. Não lhe custa nada, querido. Não custa um centavo. E você nos ajuda junto. Se você puder, vá lá, querido. Vá lá, deixe seu like, você nos ajuda muito. Nós terminamos no versículo 32. Vamos ler o 32, pastor. Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Olha só, Jesus pegou Pedro pela mão, havia uma tempestade. Quando subiram no barco, a evidência é que depois Jesus segurou Pedro, caminhou sobre as águas a segunda vez. Quer dizer, agora quando Jesus pegou Pedro pela mão, o mar ficou duro de novo. E os dois caminharam pelo mar de novo, porque agora estavam com Jesus. Já não via mais a tempestade, já via Jesus. Diz que quando ele pegou Jesus, a evidência é que eles caminharam pela segunda vez. E quando subiram no mar, acalmou-se o vento. O poder de Cristo sobre os elementos da natureza. Mais uma vez, Deus tem poder sobre os elementos da natureza. Quando eles subiram no barco, o vento parou. O vento se acalmou. O vento cessou. Jesus chegou no barco, a luta, porque a luta que eles enfrentavam, a causa era o vento. Pedro só afundou porque ele olhou para o vento. Quando Jesus veio para o barco, a causa que causava aquela luta parou, que era o vento. Quando Jesus está com você, a causa que causa a tua luta, ela vai cessar. Para eles era o vento, para você o que tem causado. Tem que chamar Jesus para estar com você. Ô pastor, que coisa linda essa palavra aqui. Quando o senhor está falando aqui, a gente vai viajando, né? O senhor já notou
que o vento, né, o Pedro deve ter sentido isso. Tá dando aquele vento e tal, forte, mas de repente vem uma rajada mais forte e poderosa, né? Eu acredito que isso aconteceu com Pedro. Ele estava ali numa boa, andando sobre as águas, aí de repente veio aquela rajada forte assim, que acontece conosco também quando a gente está entrando numa tempestade. Sempre vem aquele vento que faz até barulho, ele canta inclusive, e aí aquele vento deve ter batido em Pedro e causou medo nele. Aí, ao invés, aquela certeza que ele estava tendo na palavra de Jesus se tornou em dúvida de uma hora para outra. Ele estava crendo e duvidou por causa da força do vento. Por quê? Porque ele perdeu o foco. O foco tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento. Quando eles entraram no barco, a causa que causava o desconforto parou, a luta parou. Quer dizer, olha só o que diz no versículo 33. Então, os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então, os que estavam no barco aproximaram e o adoraram como Deus. Lembra que os judeus, depois do cativeiro babilônico, antes do cativeiro, não, mas depois do cativeiro babilônico, eles não adoraram a não ser a Deus. E esse era o costume. E os judeus sabiam disso. Quando os judeus adoraram, reconheceram Jesus como Deus. Eles adoravam a Deus. Reconheceram Jesus como verdadeiramente Deus, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Reconheceram como o Messias. Por quê? Mas, poxa, não tinham visto tantos milagres. Mas eles viram o milagre dos outros, pastor. Até ali, eles tinham presenciado o milagre dos outros. Entendi. Né? Eles não viram o cego ser curado, mas não eram eles. Eles tinham acabado de, com 5 pãezinhos e 2 peixinhos, alimentar quase 15 mil pessoas. Mas sempre é o milagre dos outros. A experiência era dos outros, não era uma experiência pessoal. Agora eles tiveram uma experiência pessoal com Deus. E eles disseram, porque quando você tem uma experiência pessoal, você reconhece. É muito bom dar testemunho da vida dos outros. É fácil, é muito bom. É muito bom você dar testemunho da vida dos outros. Porque quem passou pela luta foi o outro, mas agora a experiência deles era um pessoal. E quando eles tiveram uma experiência pessoal com Jesus, eles reconheceram ele como Messias. Por que não quando o cego foi curado? Por que não quando o morto foi ressuscitado? Experiência tremenda. Mas não era pessoal. Tremendo isso. O que diz isso? É que você precisa, como cristão, ter uma experiência pessoal com Deus. Eu preciso ter a minha experiência pessoal com Deus. Você precisa ter a sua experiência pessoal com Deus. Pastor Carlete precisa ter a experiência dele pessoal com Deus. Somente depois da nossa experiência pessoal com Deus, nós vimos ele como Deus em nossa vida. Porque nós temos experiência pessoal com ele. Verdade, pastor. A nossa fé, ela é uma com as experiências dos outros. Vendo as experiências dos outros, você glorifica, você conta, você chega em casa, da igreja em casa, você conta para a família, você conta para o amigo no trabalho, porque a coisa aconteceu com os outros. Mas muitas das vezes, quando o problema vem para você, aquele mesmo problema que você viu no irmão da igreja, ele contar que resolveu, e quando chega na tua hora, aí você duvida, aí você faz igual Pedro, né? Você tem medo, mas quando é que você vai ser uma pessoa diferente e deixar de temer e vai acreditar naquilo que Deus diz? De fato, é como o pastor disse, é quando você experimentar a glória de Deus. Quando nós experimentamos o poder de Deus, é aí que as coisas mudam,
em nossas vidas. Amém. Queridos, é muito bom estamos aqui, estudamos a palavra, nós aprendemos muito junto com o programa Palavra Rema. É meia hora, é tão rápido. Esteja sempre, nós temos programas anteriores, o Ali Veja, e o Espírito Santo sempre está conosco, nos ensinando a palavra de Deus. Olha só o versículo 34, pastor Carlos. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. E tendo passado para outra margem, voltaram para Cafarnaum, atravessaram o mar, voltaram para Cafarnaum, chegaram à terra de Genezaré, no lado oriental do mar da Galileia, um pouco dentro, naquele local. Olha só o 35. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, divulgaram a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram todos os enfermos. E quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, o conhecimento da sua presença em sua vizinhança, quando eles viram que era Jesus, que Jesus estava ali, foram por toda aquela terra em redor e trouxeram todos. A Bíblia não diz que era um, que era dois, trouxeram todos os que estavam enfermos. Tem alguém doente aí? Ei! Ô de casa, tem alguém doente aí? O filme é esse, vamos né? passar. Ei! Passaram. Ô Maria, o teu filho não estava Pastor José Carlos, ele está se teletransportando a Jerusalém naqueles tempos. A Israel, naqueles tempos. Israel, né? É isso, Israel. Aí passaram. Carlos, o filho da Maria lá estava meio enfermo, está doente, ele não está bem. Vamos levar Jesus está aí. Vamos levar. O mestre de Jesus está aí. Aquele que ressuscitou morto. Aquele que ontem alimentou 5.000 pessoas com 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos. 2 peixes. Aquele está aí. Não tem doente? Tem alguém? Mas eu tô... Não, quem está melhor? Vamos lá. Vamos Jesus aí. Quero que você viva comigo esse momento. E saíram por tudo. Que maravilha. Começaram a pegar, gente que estava doente, começaram a pegar, e outros vinham para ver se o doente ia ser curado mesmo. Uns estavam doentes, outros para ver se acabava sendo curado também. Às vezes aquele doente estava sendo curado e foram trazendo. Olha só o versículo 36. Suplicavam então a ele que ao menos pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram ficaram plenamente sãos. Isso era um costume da época. Lembra da mulher de fluxo de sangue? Ela queria só tocar na hora, porque era um costume da época. Era uma tradição. Olha só, e rogaram que ao menos pudessem tocar na hora de sua festa. Devia ser do tale, porque o judeu usava a veste, usava um tale por cima. Devia ser um tale, que pudesse tocar na orla de sua veste. E todos os que tocavam ficavam sãos. A orla de sua roupa era tão rica de bênção, da presença, quanto os ricos deveriam ser na mão, no seu coração. Todos! A Bíblia não diz que alguns foram. Todos que tocaram ficaram curados. Aí é todo tipo de enfermidade. Todo tipo de enfermidade. Eu estou com uma dor na coluna, eu toquei. Rapaz, a dor saiu, não tem mais nada. A coisa foi para o lugar. Né? Outro estava com dor de cabeça. Naquela época não tinha. Desapareceu. O recurso que nós temos hoje. Estava com um problema no dente, um problema de canal no dente. Rapaz, eu estou curado. Eu não estou mais com aquele problema, aquela dor de dente. Porque não tinha recurso que nós temos hoje. Não tinha as penicilinas ou os remédios que nós temos hoje, os antibióticos. Verdade, não tinha. Eu estou com o ouvido inflamado. Rapaz, não está mais. Eu quero que você viva comigo esse momento. Porque não tem o recurso que nós temos hoje. Né? Porque não tinha recurso. Você estava com dor e ficava com dor. Eu não vou não, eu estou com muita dor. Rapaz, é Jesus, vai lá. Eu não posso sair de casa, eu estou com muita dor, estou com o dente inchado. Tocou e foi curado. Foi feito o tratamento de canal instantâneo pelo mestre, pelo céu. Deus. Imagine. Verdade. A Bíblia diz que foi muita gente, e todos, não é porque todos que tocaram foram curados. Mas não vamos falar mais sobre isso logo após o intervalo. Vamos ao intervalo e voltamos já.
Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, queridos, no programa Palavra Rema. E nós vimos aqui que todos foram curados, né? Falamos. Olha só. Vamos agora ao versículo 15. Capítulo 15. Ah, perdão. Capítulo 15, versículo 1. Jesus, a tradições e a lei. Então alguns fariseus e escribas vindos de Jerusalém foram até Jesus e questionaram. Quando a Bíblia fala aqui, então, chegaram perto de Jesus uns escribas e fariseus. Eram duas religiões que criam da mesma forma. Tanto os escribas como os fariseus eram sequência da religião, mas criam da mesma forma. Que vieram lá de Jerusalém. Jesus estava ali. Uma multidão de gente, todos foram curados. Todos. Aí aparece o religioso. Porque o religioso, ele vem para questionar a obra de Deus. Olha só, versículo 12. Porque os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos. Era o questionamento deles, né? Visto que eles não lavam as mãos antes de comer. E no versículo 3. Ponderou-lhes Jesus. E por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Veja bem, respondeu-lhe Jesus, declara que Cristo os atraiu de novo para a palavra de Deus. Eles falaram na tradição tradição, não é lei, é tradição dos anciões. Jesus, porque vós transgrides o mandamento de Deus? Eles falam em tradição, Jesus fala em mandamento. Porque os seus discípulos transgridem a tradição dos anciões? No 2. No 3, porque vocês transgridem a Deus no mandamento de Deus pela vossa tradição? Quer dizer, ele não faz caso das tradições, porque não era segundo as Escrituras. Ele lhe diz que as tradições estavam lhe fazendo transpassar o mandamento de Deus. O que aconteceu? Eles criavam as tradições deles e temiam mais a Deus na tradição deles do que no mandamento de Deus. E isso acontece em nossos dias. Muitas pessoas criam coisas, tradições deles e temem mais a Deus na tradição deles do que no mandamento de Deus. E pela sua tradição, eles até brigam, ficam de mal com o porque irmão. aquilo é tradição deles. Eles adoram mais a Deus na tradição deles do que no mandamento deles. Quer dizer, então, está preso em um cabelo. Cortar o cabelo é... Você acha que não, a sua igreja para não cortar o cabelo? Não corte, querido. Não corte. Obedeça lá a tradição da sua igreja. Mas aquilo não é ponto de salvação. Aí o que acontece? Ele diz que quem corta o cabelo vai para o inferno. Porque, no céu, tem lá cheio de ponta de cabelo, porque a irmã Mariquinha comeu uma feijoada, teve uma visão e viu isso. O que é isso, querida? O que é isso? Não tema Deus na tradição humana. Tema Deus. Aí murmurar não é pecado. Falar mal da vida do outro não é pecado. E contra o pastor não é pecado. O senhor vê que o filme é o mesmo, né? Uhum. Eles falaram de Jesus e Jesus vai citar aqui que eles estavam transgredindo a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro mandamento de Deus. É sempre assim, as pessoas falam, mas elas não enxergam
que elas estão, transgredindo a vontade de Deus. Olha só, aí Jesus vai citar para eles onde eles transgridem, no versículo, vê lá no Êxodo, pega lá Mateus 15:4. 15:4. Pois Deus ordenou. Aí Jesus entra, né? Qual a tradução que está dizendo? Honra teu pai e a tua mãe. E ainda, quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, seja punido com a morte. Êxodo, capítulo 20 e o versículo 12, pastor. Êxodo 20, 22. versículo 12. Vamos lá. Porque Deus ordenou. É uma ordem. E a ordem é dada para ser cumprida. Não é Deus aconselhou, Deus ordenou. Dizendo, honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra imediatamente. Isso é uma ordem de Deus. Êxodo 20 e 12. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas ter vida longa na terra, que Yahvé, o teu Deus, te dá. Vê o 21 e 17 agora. Está no 22, agora 21 e o 17. E 17. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. É isso que Jesus citou no versículo. Morra imediatamente. Olha só agora, pastor, vamos lá para Mateus, né? Jesus continua falando com ele, mas Mateus capítulo 15 e o 5. Nós temos que ser rápido para dar tempo para nós orarmos pelo pessoal, nós estamos chegando no final. Contudo, vós dizeis que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, oferta é ao Senhor a ajuda que de mim devias receber. Mas vós dizeis, em contrário direta ao que Deus mandou. Quer dizer, eles são contrários ao que Deus mandou. Qualquer que disser, seu pai e sua mãe é minha oferta a Deus, dedicar sua propriedade ao templo, de modo que não tivesse que cuidar de seus pais envelhecidos, então um sacerdote desonesto diria, de novo, que eles, depois de tomar, perecessem. Quer dizer, eles dedicavam, em vez do pai e a mãe, honrar, cuidar do pai e da mãe, eles dedicavam a Deus. Tudo aquilo poderia aproveitar de mim, o que faz ganho ilegal das coisas de Deus. Qual o argumento? A seu pecado. Então eles não cuidariam do seu pai e de sua mãe, não honrariam seu pai e sua mãe. E isso era contra a lei de Deus. Pastor Carlos Leite, vamos voltar a falar mais sobre isso amanhã. Muito obrigado. Eu que agradeço, pastor, que amanhã a gente possa ter uma audiência bem assim, impactante, dobrada até. Convide seu amigo, seu irmão, seus familiares, porque nós vamos ter, querido, um ano novo maravilhoso com esses estudos. Pode acreditar. Esteja orando por nós. Amado Jesus, amado Deus, todos nós dependemos de Ti. Todos nós, meu Deus, precisamos de Ti. Todos nós entendemos que sem Ti nada podemos fazer. Espírito Santo, nos ensina a seguir os Teus princípios. Pai, não nos deixe cair na religiosidade, porque a religiosidade, ela também mata com palavras. A religiosidade, Deus, ela também atrapalha os verdadeiros filhos de Deus a caminharem junto para alcançar a vida eterna. Espírito Santo, ajuda o Teu povo, Pai. Abençoa as famílias para a Tua glória, louvor e honra. Amém e amém. Amém, querido. Permitindo Deus, nós estamos aqui amanhã, terminando esse assunto, nessa mesma emissora, nesse mesmo horário, com mais um programa Palavra Rema. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti
Levante seu rosto e diga a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.